nasceu em Gênova, na Itália, em 7 de abril de 1949. Economista com doutorado na Inglaterra, é um dos mais antigos auxiliares do presidente Lula. Integrou o grupo de economistas do PT que criticava a política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, taxando-a de neoliberal. O mercado financeiro sempre o enxergou com desconfiança, mas no poder seguiu o receituário tucano que tanto atacaram. Ele foi ministro do Planejamento e presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em março de 2006, substituiu o queridinho do mercado, Antônio Palocci Filho. Homem da confiança de Lula, ele enfrenta o seu maior desafio, comandar a economia num momento de grave crise internacional. Ele é a notícia, o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ministro Guido Mantega, boa noite, obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Boa noite, um prazer estar aqui com você. E eu queria começar falando um pouco da sua história pessoal. O senhor nasceu na Itália, em Gênova. Quando o senhor veio para o Brasil, como é que foi essa história? Bom, meu pai tinha trabalhado na Itália, serviu o exército durante a guerra e logo depois da guerra a Itália não estava muito bem. Aí meu pai resolveu emigrar em busca de novos países, né, novas aventuras, e resolveu vir para o Brasil. Então nós viemos para cá quando eu tinha 2 anos e meio. Vim para São Paulo e fiquei em São Paulo até esta data. E o que seu pai e sua mãe faziam aqui no Brasil? Que profissão que ele exerceu aqui no Brasil? Meu pai montou uma marcenaria aqui, né? Uma fábrica de móveis, foi bem sucedido e se desenvolveu, entrou em outros negócios e, bom, é isso. Minha mãe, ela trabalhava em casa. Em casa. Quantos filhos? Só dois. Um irmão, uma irmã? Uma irmã. Uma irmã. É. E o senhor estudou e cresceu onde? Aqui em São Paulo mesmo? Estudei aqui em São Paulo. Nunca saí de São Paulo e eu fiz o científico naquela época, depois fiz vestibular para economia na USP, entrei, depois eu fiz também para ciências sociais, cursei ciências sociais, depois fiz mestrado e doutorado. Na Inglaterra, não é isso? Não, mestrado e doutorado na USP. Na USP. Depois eu fui fazer um período de especialização na Inglaterra, na verdade em Sussex, IDS, Instituto de Development Studies, e aí fui trabalhar no SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Mas aí esse é um momento importante, porque o SEBRAP era coordenado pelo Fernando Henrique Cardoso, era um dos coordenadores do SEBRAP. E ele chegou até a prefaciar um livro do senhor, que é o livro Acumulação Monopolista e Crise no Brasil. Mas depois o senhor se aproximou do PT e virou um dos principais assessores do presidente Lula. Por que o senhor seguiu esse caminho para o PT e não esse caminho do PMDB e depois do PSDB com o Fernando Henrique? Bom, o SEBRAP foi formado com os professores que foram aposentados pelo AI-5 da USP, entre os quais estavam o Fernando Henrique, Janotti, Nefor, vários importantes professores. Eu estava iniciando meu mestrado na USP, fui convidado a trabalhar no SEBRAP. O SEBRAP era um centro de discussões, tanto que foi lá que foi feito o programa do MDB naquela ocasião, foi feito lá. Doutor Ulisses, os expoentes do PMDB. Na época da ditadura havia 2 partidos, esse o MDB de oposição e a Arena, que era o partido da ditadura. Exatamente. Então, ele era um centro de fermentação política teórica. O pessoal fazia textos, discutia teses e, claro, todos éramos contrários à ditadura. E eu depois segui a carreira acadêmica, continuei trabalhando lá, no SEBRAP, toda a década de 70, e comecei a dar aula, né? Fui para Fundação Getúlio Vargas, né? Fui para a PUC. Filiado ao MDB, senhor? Não cheguei a ser filiado ao MDB, mas eu participava das discussões econômicas. Participava das discussões políticas e que todo mundo ali era contra a ditadura, o que envolvia também os sindicalistas. O novo sindicalismo que surgia no Brasil, nos anos 70, principalmente a partir do ABC, era no final dos anos 70, todo mundo estava junto. Inclusive, o presidente Lula, na ocasião, fez campanha para o candidato ao Senado, Fernando Henrique Cardoso. 78, exatamente. Eu também fiz campanha, todo mundo participou. E aí, depois, no final dos anos 70,
que os caminhos começaram a se dividir. O PT foi fundado em 1980. O senhor já participou da fundação do PT? Eu participei desde a fundação do PT. E ainda estava lá no SEBRAP, mas éramos todos amigos. Todos participávamos de uma causa comum, que era reinstaurar a democracia no Brasil. E caminhava bem. Só que já se começava a vislumbrar a necessidade de ter um pluripartidarismo no Brasil. Em vez de ter os dois partidos criados pela ditadura, embora o MDB fosse um partido de oposição, autêntico, mas também o Lula e outros trabalhadores pensaram em criar um partido mais diretamente vinculado aos interesses dos trabalhadores. Em 80 foi criado o PT. O partido foi seguindo esse caminho que está até hoje. Ministro, se o senhor não fosse economista, teria seguido qual outra profissão? Bom, eu tinha a possibilidade de ser sociólogo também. Na verdade, fiz as duas coisas. Eu estava preocupado sempre com as questões sociais. E economia e ciências sociais misturam ambas as coisas. E também eu tinha uma militância política na esquerda, não é? Como muitos brasileiros naquela época. Participei de vida universitária, fui do Grêmio, da faculdade, fiquei ligado a algumas organizações daquele tempo, de esquerda. Quais organizações? Chamava-se Partido Operário Comunista. Mas depois aquilo tudo não deu certo, né, e todos nós passamos a trabalhar em prol da redemocratização do país, com a distensão do governo Gás, os militares começaram a se nunca participou da luta armada, não? Você tem sempre a minha organização, ela participava mais do movimento sindical, era um relacionamento diretamente com os trabalhadores, então ela tinha um viés menos militarista que outras organizações. Ministro, na quarta-feira, é inevitável falar desse assunto, o governo tomou uma decisão econômica muito importante. Ele alterou a regra da poupança para aplicadores com mais de R$50 mil na caderneta. Por que o governo tomou essa medida? Ele tomou essa medida porque, com a queda das taxas de juros no país, você está aproximando os rendimentos da caderneta de poupança, que são praticamente fixos, estáveis, é 0,5% ao mês de rendimento, 6,17 ao ano, mais a TR, das demais aplicações financeiras. Nós estamos num processo muito positivo no país, que é a queda da taxa de juros. Os juros hoje da Selic é 10,25 e ela pode ter um dígito a partir das próximas reuniões do Copom. Então, se você mantiver todas as aplicações da poupança com este nível de rendimento, pode haver uma migração das outras aplicações para a poupança e vão desvirtuar esse instrumento. O Copom que o senhor falou é o órgão do Banco Central que se reúne a cada 45 dias para fixar a taxa de juros, né? A taxa básica, que é chamada de Selic no mercado, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Os aplicadores em fundos de renda fixa, outras aplicações que existem, a cada vez que o Copom diminui a Selic, eles estão rendendo menos, estão ganhando menos, sendo que eles pagam imposto de renda e pagam taxa de administração, coisa que não se paga na caderneta de poupança. Agora, ministro, houve aí uma certa choradeira, porque durante muito tempo a caderneta de poupança, ela rendeu menos do que as outras aplicações, do que os fundos, porque ela era uma aplicação popular, segura. E eu estava ouvindo o rádio, outro dia tinha um caso concreto, queria saber que conselho que o ministro da Fazenda dá para um senhor que reuniu ali R$100 mil para pagar a faculdade dos filhos dele. E a partir do ano que vem, esse montante pode ser taxado. Que conselho o senhor dá para ele? Continua na caderneta? Sai da caderneta? A caderneta, no ano de 2009, continuará com exatamente o mesmo rendimento que vinha dando, ou seja, um excelente rendimento, porque não paga imposto de renda, não paga taxa de administração, então é um rendimento líquido, não é? E com a queda da inflação, ele se torna conveniente. Uma caderneta de R$100 mil, se for pagar, que vai depender das outras rendas que esse cidadão tiver, se ele não tiver nenhuma outra renda, ele não vai pagar nada, mesmo com R$100 mil. Aliás, o limite até quando?